Este é o quarto vídeo da série em que eu estou apresentando as propostas de governo de cada um dos candidatos à presidência da República de 2022. No vídeo de hoje será a vez de Léo Péricles, do Unidade Popular. Mas antes de começar, eu já gostaria de deixar claro que eu não necessariamente concordo com as propostas de governo, eu só estou dizendo quais são para você tirar as suas próprias conclusões. E que também, já que estamos no Brasil, é provável que a maior parte dessas propostas nunca seja colocado em prática. Então é isso aí, e vamos começar. Então, logo no começo do plano de Léo Péricles, já começa dizendo que é um plano de governo socialista baseado nas experiências socialistas do século XX, ou seja, baseado em países como União Soviética, China, Cuba e Coreia do Norte. Além disso, o plano também diz que crê na luta de classes, na luta entre a classe trabalhadora e a classe dominante. No plano de governo também é dito que nós estamos vivendo em uma crise econômica causada por uma crise global do capitalismo e que foi agravada por reformas, abre aspas, antipovo, feitas pelo Temer e pelo Bolsonaro, que seriam a reforma trabalhista, a reforma da Previdência e o teto de gastos. Então, segundo ele, nós deveríamos revogar todas essas reformas. O plano de governo também diz que nós estamos vivendo um golpe, que o impeachment da Dilma foi um golpe, acusa as Forças Armadas de serem subservientes a potências imperialistas, principalmente os Estados Unidos, e diz que existe uma ameaça fascista contra a democracia no Brasil. O plano critica as privatizações, diz que o Brasil não deve pagar a sua dívida pública, diz que todos os adultos capazes de trabalhar devem ser contratados pelo governo e trabalhar obrigatoriamente em obras de infraestrutura, para assim, segundo ele, que não exista mais desemprego. Diz que o governo deve aumentar o auxílio emergencial e estender a duração dele até que não exista mais desemprego no Brasil. Diz que os salários dos políticos devem ser reduzidos e que eles devem ser obrigados a utilizar serviços públicos. E que toda a economia deve ser controlada pelo Estado. Ele critica a economia liderada pela oferta e pela demanda, pelas regras do mercado, e diz que toda a economia deve ser controlada pelas regras que o partido dele coloca. Diz que todos os meios de comunicação devem ser monopólio do Estado, que as produtoras de filme, que as gravadoras, que tudo isso deve pertencer ao Estado. Diz que as terras devem ser de propriedade do Estado, que deve haver uma reforma agrária. Diz que todas as empresas devem seguir os planos econômicos do governo, que a economia inteira deve ser controlada pelo governo e que o governo deve estatizar as empresas privadas. O plano também propõe o fim da polícia militar, a legalização do aborto, a proibição da destruição de florestas, propõe que seja feita uma nova constituinte em que o povo passe a ter o controle da riqueza do país. Ele diz que essa constituição serve para, abre aspas, dar poder sobre o Estado aos assalariados, desempregados, camponeses, indígenas, quilombolas, pequenos comerciantes, autônomos, mulheres, negros, LGBTs e todos os demais explorados do país, fecha aspas. O plano de governo também propõe uma reforma educacional, a punição daquelas pessoas que participaram da ditadura militar, o aumento geral dos salários de toda a população trabalhadora e a diminuição da carga horária, propõe uma educação gratuita e sem processo seletivo para todos e que todos os meios de transporte sejam controlados pelo Estado. Então, resumidamente, é um plano socialista clássico, que foi aplicado em países como União Soviética, China, Coreia do Norte, Cuba, entre outros. E prega basicamente a estatização de toda a economia, que toda a economia deve ser controlada pelo Estado. Então este foi o vídeo, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e também compartilhe este vídeo. Ao longo dos próximos dias eu vou postar mais vídeos falando sobre os planos de governo dos outros candidatos. Então é isso e até a próxima.